Este programa é livre para todos os públicos. No último programa você conheceu conosco um pouco mais das belezas naturais de Maricá, como a Trilha da Sacristia, que oferece contato imediato com a vegetação e com o mar, proporcionando às pessoas um passeio por vários aspectos naturais, como a Pedra Furada. Aqui, Azevedo, nesse projeto, que a Márcia explicou para nós muito bem lá embaixo, é um projeto que leva as pessoas ao encontro com a natureza preservada. E aqui a gente toca numa realidade um tanto quanto diferenciada das nossas gravações, na região litorânea, onde a gente pega essa vegetação mais arbustiva, né, essas encostas de morro, parte de costões rochosos, começa de um lado, passa para o outro. Como é que isso para você, enquanto educador ambiental, como é que isso pode realmente transformar a vida de uma pessoa, tendo em vista esse contato que ela tem com essa natureza em loco, falando aqui de Maricá? É impressionante de ver que ainda tem pessoas que trabalham nessa área marítima. O projeto deles é magnífico. Me surpreendeu tanto de ver essas pessoas lá na igreja, a comunidade, toda empenhada nessa preservação. O intuito disso aqui é para melhorar para o turista. Geralmente, o turista quer vir um conforto, quer ter um lugar de paz, quer ter um lugar reconhecido. Mas se não tiver pessoas de boa índole ambiental, acho que tudo isso aqui vai embora. Porque a gente está vendo que a procura de praias e praias distantes dos grandes centros das capitais é interessante, e eu me surpreendi pelo tempo todo de ambiental. Eu achei magnífico esse trabalho deles. Acaba somando um pouco naquilo que a gente diz, né? A natureza em cada canto, ela não é dizer que ela é mais bonita ou menos bonita, mas ela traz a sua particularidade. Aqui o Preservação Ambiental está tendo essa oportunidade de registrar e levar isso para as pessoas. Sim, sem dúvida. Isso aí é uma coisa assim, interessante, até agradecendo mesmo pelo gestor ambiental, né? O prefeito está de parabéns nessa equipe, né, que desenvolveu esse trabalho de preservação. Achei interessante esse pessoal da Guarda Ambiental. Sim, hoje se não tivesse mecanismo para ajudar o Estado, nada se vai. Se o município só depender do Estado para fazer algumas ações, ele vai ficar à mercê. Mas se você criar mecanismo, como a Guarda Ambiental, esses projetos de recuperação de área marítima, isso aqui só tem a agradecer, e a população vai dizer para Deus o seguinte: estamos sendo reconhecidos. Isso é magnífico. E o que cabe para a população também quanto responsabilidade? A partir do momento onde ela toca um quesito de preservação como este, em pontos turísticos naturais, como esse nós estamos aqui, que é a Pedra Furada, o que soma também para a população enquanto responsabilidade? Sim, a população tem a parte principal, recolhimento de lixo, fazer a sua ação, que não é só o público e o público municipal, o órgão ambiental, fazer a sua fiscalização. Cabe a você, no seu dia a dia, colaborar com o meio ambiente, também ações que venham a somar com isso. Se deixar só para o município, a gente não consegue fazer nada daquilo que precisa. São mais de 20 trilhas, essa é só a primeira, hein? Como que a gente pode imaginar o restante das outras trilhas aí? Nossa, só sentindo essa brisa e olhando todo esse povo que está aqui atrás dessas câmeras, sorrindo, maravilhoso. Isso é um presente de Deus. Fui agraciado. Olha, vale a pena ser um agente ambiental. Magnífico. Visitamos também a Trilha da Pedra do Macaco. A Trilha da Pedra do Macaco impõe um certo esforço físico, facilmente recompensado pela beleza da Mata Atlântica que nos cerca durante todo o percurso. Pelo caminho, fomos presenteados com vários saguis de tufos pretos. Esses pequenos primatas têm hábitos diurnos. Eles dificilmente descem ao solo para evitar serem presas fáceis, preferindo viver nas árvores. Os pequenos primatas aproximam-se das pessoas com facilidade e são bem curiosos. Mas fica a dica,
deve-se evitar tocá-los, pois ameaçados atacam e mordem. A trilha sempre subindo não deixa muitas oportunidades de descanso. Assim, é necessário subir com calma, um passo de cada vez. Em alguns momentos, a ajuda de cordas contribui para vencer os desafios impostos. É muito importante, quando você vier fazer esse tipo de esporte de aventura, em qualquer cidade do nosso Brasil, mas trazendo hoje Maricá como exemplo, de você realmente fazer contato, buscar a internet, buscar autoridades e órgãos locais, para que você possa conhecer aquilo que você vai viver. Aqui nós temos o pessoal da prefeitura, nós temos o GDA aqui conosco, nós temos também pessoas aqui da região que estão nos ajudando, nos auxiliando a gravar e levar para você esse programa. Só que isso aqui são algumas demonstrações do quão importante é uma programação a nível pessoal. Nós estamos falando a nível de programa de preservação ambiental, mas também a nível pessoal. Porque a gente gosta de levar para você também essas orientações. Vai fazer uma trilha, viu o grau de dificuldade? Olha calçado, olha roupa, olha lancha, olha água e olha principalmente as dificuldades que o terreno vai lhe impor. Para que você possa fazer de tudo isso um grande presente da natureza para você. E para que nada disso se transforme num grande pesadelo. A natureza tem muito a nos oferecer, mas a gente precisa sempre se adequar à realidade que ela nos impõe, para que a gente possa viver tudo isso com tranquilidade, com calma, com serenidade, com respeito e, acima de tudo, com um comprometimento sério, para que nenhuma vida seja colocada em risco diante daquilo que a gente busca nesse nível de aventura de maneira muito específica. A vista já vai aparecendo, mas já está logo ali, então vamos subindo e lá de cima com certeza o visual será assim, ó, impecável. Vamos lá. Chegamos ao cume da serra e no ponto final da trilha da Pedra do Macaco é como sempre acreditamos. A natureza não nos decepciona, oferecendo vistas únicas da cidade e de todo o meio ambiente que a cerca. Aqui no ponto culminante da Pedra do Macaco, o programa de preservação ambiental, além de levar para você uma vista maravilhosa da cidade, com sua parte litorânea, o Oceano Atlântico e tudo mais, nós temos também uma visão privilegiada de algumas unidades de conservação. Aqui comigo está o Leandro, ele é o gestor dessas unidades que dizem respeito, que compreendem aqui o município de Maricá. Leandro, que unidades são essas e por que elas foram criadas? Então, em 2011, através de leis específicas, o município de Maricá instituiu 4 unidades de conservação municipais, sendo elas o Refúgio de Vida Silvestre de Maricá, que compreende 25% da área total do município e compreendido as áreas que estão acima de 100 metros de altitude. Então, acima da cota de 100 metros, tudo no município é Refúgio de Vida Silvestre, todas as áreas. Abaixo de 100 metros, entre 50 e 100 metros, está compreendida a APA das Serras de Maricá, que funciona como cinturão por refúgio de vida silvestre, protegendo, então amortecendo os impactos para o refúgio, que é proteção integral. Além dessas 2 unidades citadas, também foram criados os monumentos naturais da Pedra de Taucaia e da Pedra de Noan, que também são unidades de proteção integral. Então, todas essas 4 unidades, elas compreendem 33% do território do município. É uma extensão territorial grande, em se Sim. tratando a nível de município. O que motivou a própria prefeitura, o que motivou hoje o órgão de vocês a criar essas unidades de conservação? Foi a relevância ecológica, de fauna, de flora? Foi algum tipo de estudo científico, biológico, no caso você é um biólogo? O que motivou a criação dessas unidades? Sim, então, na época da criação dessas unidades, foram feitos estudos de fauna e flora. Então, foi levantado então que há uma grande biodiversidade aqui no município, especialmente nessas áreas de Mata Atlântica, que corresponde a 23% do remanescente original que nós tínhamos. Então, o objetivo principal de nossa gestão é preservar essas áreas e demonstrar para os munícipes a importância dessa preservação, não só para nós, quanto também para as gerações futuras.
Daqui de cima, os mirantes naturais aparecem e se torna indispensável parar e registrar com os olhos e com o coração espetáculos que, com força de vontade, muitos têm a oportunidade de conhecer. Conhecer a natureza nunca é demais. É a partir do conhecimento que trabalhamos dentro do nosso coração uma educação ambiental, voltado para a sua própria conservação e preservação. Aqui em Maricá, conhecendo tudo isso junto com você, a gente consegue perceber claramente que a natureza nos oferece pontos maravilhosos. Pontos culminantes com aquilo que é a sua Mata Atlântica, mas também algo próximo de nós no que diz respeito à região costeira. E agora o programa Preservação Ambiental quer dividir com você uma gravação diferenciada. E que sentido? Nós vamos gravar a restinga. Se você hoje buscar informações sobre restinga, você vai perceber que é uma determinada espécie de vegetação que está ameaçada de extinção. Por quê? Na faixa litorânea do nosso Brasil, ela tem uma importância significativa no que diz respeito ao mar e o que vem pós-mar, pós-areia, por assim dizer. E conhecendo, levando para você esse conhecimento naquilo que é a restinga aqui na região de Maricá, esse conhecimento que a própria região nos oferece, a gente acaba dividindo com você esse conhecimento de causa, para que a gente possa conhecer um pouco mais o papel fundamental da restinga. E não só aquilo que é um papel fundamental a nível de conservação, mas principalmente de preservação de espécies de fauna e de flora. E é isso que o programa Preservação Ambiental vai dividir junto com você agora, com várias pessoas que estão nos acompanhando e a partir dessa gravação também conhecer um pouco do trabalho do Grupamento de Defesa Ambiental atuante aqui do município. Vem conosco, isso é natureza, isso é Brasil, isso é preservação ambiental. Em ecologia, o termo restinga é utilizado para definir diferentes formações vegetais que se estabelecem sobre solos arenosos na região da planície costeira. Esses ecossistemas são determinados fisicamente pelas condições do solo arenoso e pela influência do mar, e estão distribuídos ao longo do litoral brasileiro e por várias partes do mundo. O programa Preservação Ambiental tem a companhia de várias pessoas durante essas gravações aqui na cidade de Maricá. Pessoas que estão nos auxiliando em vários sentidos, para levar para você uma informação mais precisa, correta, para trazer dentro do nosso coração também um entendimento quanto à natureza que existe aqui nesse município. Aqui comigo está a Renata, ela é arquiteta, mas também é especialista em meio ambiente, conhece um pouco de história. Mas tem um detalhe também muito importante, é sócia da Canção Nova, não é isso, Renata? Sócia apaixonada. Olha o sorriso. Então Deus nos apresenta, nos traz pessoas diante da realidade de missão que nós vivemos aqui, para somar, para agregar, e que acaba virando não somente uma missão, mas acaba formando também um grande laço de amizade. E a Renata, para esse local que nós estamos aqui na Restinga, ela acabou nos chamando a atenção para um detalhe cultural, por assim dizer, né, Renata? Conta a história dos beneditinos aqui nessa região de Maricá, é isso mesmo? Sim. No ano de 1627, os beneditinos receberam uma Sesmaria e em 1635 receberam outra Sesmaria, que é justamente essa região onde a gente está, a região da Restinga. Próximo aqui da gente tem um morro onde era a sede da Fazenda São Bento. E durante 300 anos praticamente, eles foram donos de quase todo o litoral de Maricá. Com várias fazendas, eles produziam gado para alimentar o mosteiro no Rio de Janeiro, e a história é bem bacana. Eram praticamente administradores de toda essa natureza que há muito tempo atrás. Sim, sim. E aqui onde a gente está é um viveiro de muitas aves, é um lugar que tem muitos animais endêmicos, é lugar onde as universidades do estado do Rio e até de fora do Brasil, as pessoas vêm pesquisar aqui, escrever suas teses, né, suas monografias. Então são inúmeros os trabalhos já escritos aqui sobre a Restinga.
A Renata, além de ser arquiteta, especialista em meio ambiente, gosta dessa parte cultural, ela também, eu posso dizer assim, algo que nós estamos constatando durante as gravações, que ela é uma excelente fotógrafa. Excelente. Muitas e muitas fotos maravilhosas, ela nos mostrou algumas fotos. E você diz que você gosta muito de vir aqui, fotografar os animais, as aves, aquilo que é a espécie da vegetação, aquilo que é a espécie de fauna e flora. O que mais te chama a atenção aqui? Olha, eu gosto muito das bromélias, das orquídeas, mas a gente tem que saber que aqui é só para fotografar, não Isso é pode importante. levar para casa, porque se todo mundo achar que pode tirar umazinha, daqui a pouco não vai ter nada, né? E as plantas, elas oferecem alimento para nossa fauna, então a gente tem que cuidar com muito carinho e preservar. A vegetação de Restinga, por mais agressiva que pareça, reúne aspectos particulares para diversas espécies de plantas, que encontram aqui um ambiente ideal para viverem. E muitas aves migratórias utilizam a Restinga como local de alimentação e descanso. Renata, você disse que é sócio da Canção Nova, é apaixonado pela Canção Nova. A gente agradece esse carinho do fundo do coração. Como é que é para você hoje também somar nesse sentido de missão? O Programa de Preservação Ambiental, mais do que um programa de TV, ele tem uma missão. Divulgar a beleza da criação, como o dom gratuito de Deus para todos nós, e hoje você soma conosco também nessa missão. Qual que seria uma mensagem de conscientização, de preservação ambiental para quem nos assiste em casa, quanto a tudo isso que Deus nos deu de graça? Mas cabe dentro de nós essa corresponsabilidade de gerenciar, de cuidar de tudo isso. Nós vivemos num país muito abençoado, né, com relação à natureza. Então, em qualquer lugar que você esteja do Brasil, para um pouquinho e olha para a natureza à sua volta, com certeza você vai ver o quanto Deus foi generoso com o local que você vive, sabe? Comece a parar um tempinho, 5 minutos por dia e observa a natureza à sua volta, sabe? Você vai ver como Deus é carinhoso. Às vezes é uma simples flor que abriu no seu jardim ou perto da sua casa e aquilo ali, nossa, na minha vida, aquilo ali eu considero como um presente de Deus para mim, sabe? E isso muda o nosso dia, os nossos problemas ficam de outro tamanho, né? Quando a gente percebe o amor de Deus nessas maravilhas que Ele faz e coloca no nosso dia a dia. As áreas com presença de restingas no Brasil são protegidas por leis ambientais, portanto, elas devem ser preservadas, e o Grupamento de Defesa Ambiental de Maricá contribui com essa preservação, realizando diariamente o patrulhamento das áreas ambientais do município, garantindo a conservação do meio ambiente. Como é que é para vocês atuar num movimento como esse, num grupo como esse, voltado para essa defesa, para essa conscientização, para essa educação ambiental, voltado para o próprio ambiente? É muito gratificante, porque tem coisas que nós fazemos que você vê uma situação, uma degradação, um roubo de areia, um peixe que estão tirando fora de época, e você consegue fazer isso para voltar para a natureza. É muito gratificante para a gente. Qual que é a resposta da sociedade também nesse sentido, quanto ao trabalho que vocês desenvolvem? Muito boa, eles estão recebendo nós muito bem. E em relação à nossa atuação, fazemos o patrulhamento ostensivo nas lagoas, rios e mar. Procuramos fazer sempre, buscar preservar o meio ambiente, primeiramente. E como é que é para vocês também, de maneira muito pessoal, por assim dizer, trabalhar num grupamento como esse, ter esse contato direto com a natureza? O que isso acaba causando também no coração de vocês? Olha, a natureza em si é muito boa. Você preservar, você conseguir manter uma árvore, você manter uma floresta verde, é muito gratificante para a gente. Que se sente bem, nós sentimos muito bem sobre isso. E preservar a natureza é preciso. Muita coisa, muito preciso, e está precisando muito, porque a natureza está muito devastada. Vale a pena reforçar esse convite também daquele que é o trabalho que vocês fazem, mediante outros municípios. Preservação Ambiental já quer trazer até uns parabéns por causa dessa iniciativa que vocês já vivem aqui, parabenizá-los por tudo isso. E qual que seria uma mensagem de conscientização que você gostaria de deixar para quem nos assiste em casa? Falando para o meio ambiente local de Maricá, mas a natureza não tem fronteiras, falando de meio ambiente até mesmo a nível de Brasil, a nível de mundo. Uma mensagem de conscientização. Que tenta manter, porque o que nós mantemos, vamos colher mais à frente.
Porque o que nós fazemos hoje, degradando a natureza, vamos colher mais futuramente nossos filhos e a geração futura. Preservar é mais do que necessário. Mais do que necessário, sempre é mais do que necessário. Chegamos à entrada da propriedade que dá acesso à usina, que fica no baixo do morro. A descida é complicada, com morros íngremes e curvas fechadas, exigindo força dos carros e, por alguns instantes, a visão é de muita pedra, poeira e agilidade dos motoristas para vencer os obstáculos. O primeiro contato é de encantar os olhos. O Rio Verde parece escorregar por entre as enormes pedras, e mesmo com seu nível bem baixo, as imagens e formas que a natureza esculpe traduzem a perfeição de quem a criou. Este local onde eu estou aqui neste momento era um local muito importante há quase 50 anos atrás. Este duto, ele trazia uma água de um local chamado Poços, lá no alto da Serra da Mantiqueira. E na própria velocidade que a água descia, passava por esse duto e seguia até a usina aqui, que era conhecida como Usina dos Lamins. A própria força da água que descia lá de cima da Serra da Mantiqueira movimentava todas as turbinas que existiam aqui, e toda essa energia era enviada para uma fábrica que existia na cidade de Itanhandu. Hoje desativada, ela serve como cartão postal de todos os habitantes da cidade e também de todos aqueles que querem conhecer todas essas maravilhas naturais aqui deste município. Preservação Ambiental fica por aqui. No próximo programa você acompanha um resumo de todas as nossas gravações na cidade de Maricá. Você não pode perder. Até lá!